A enorme mansão Albuquerque estava estranhamente silenciosa naquela manhã, apesar do movimento constante nos corredores de mármore. Funcionários caminhavam apressados, abrindo portas, servindo café e guiando visitantes importantes até a sala principal. Médicos, psicólogos e especialistas chegavam um após o outro, todos com currículos impressionantes e promessas cuidadosas, e todos saíam com o mesmo olhar de fracasso. No centro da ampla sala de estar, cercado por janelas altas e cortinas douradas, estava Henrique Albuquerque, um dos empresários mais ricos e respeitados do país. Sempre conhecido por sua postura firme e olhar confiante, agora parecia exausto. Seus olhos carregavam noites sem dormir e uma dor que nenhuma fortuna conseguia aliviar. Sentado em um pequeno sofá cinza, alguns passos à frente dele, estava Lucas, seu filho de 6 anos. O menino segurava um carrinho vermelho com uma roda quebrada, passando os dedos lentamente sobre o brinquedo como se estivesse perdido em outro mundo. Seus olhos permaneciam baixos, distantes, sem reagir às pessoas ao redor. 3 meses haviam se passado desde o acidente que tirara a vida de sua mãe. 3 meses desde que Lucas pronunciara sua última palavra. Uma psicóloga se aproximou com cuidado, abaixando-se na altura do menino. Lucas, você gosta de desenhar? Perguntou suavemente, mostrando lápis coloridos. Nenhuma resposta. Ela tentou novamente, com um sorriso gentil, mas o silêncio continuou absoluto. Após alguns minutos constrangedores, levantou-se e virou-se para Henrique. Senhor, o trauma emocional dele é muito profundo. Crianças lidam com o luto de formas diferentes. Ele precisa se sentir seguro novamente. Henrique apertou os punhos, tentando controlar a frustração. Eu já trouxe os melhores profissionais. Já tentei tudo, respondeu, com a voz carregada de desespero. A psicóloga suspirou discretamente. Algumas dores não se curam com técnicas, apenas com conexão verdadeira. Ela recolheu seus materiais e saiu, juntando-se à longa lista de especialistas que não conseguiram ajudar. O silêncio que ficou na sala pareceu ainda mais pesado. Henrique caminhou lentamente até o filho e se ajoelhou diante dele. Filho, disse em voz baixa, só fala comigo. Uma palavra já basta. Lucas não levantou o olhar. O carrinho escapou de suas mãos e rolou pelo chão, parando perto do sapato do pai. O pequeno som ecoou pela sala enorme, aumentando ainda mais a sensação de vazio. Henrique virou o rosto rapidamente, tentando esconder as lágrimas que insistiam em aparecer. Atrás dele, funcionários e convidados observavam em silêncio. A notícia da situação já havia se espalhado entre conhecidos e curiosos. Todos sabiam que o milionário estava desesperado, e disposto a qualquer coisa. De repente, tomado pela emoção e pela impotência, Henrique levantou-se e falou em voz alta. Escutem todos. As conversas cessaram imediatamente. Já tentei médicos, viagens, tratamentos, nada funciona, disse ele, respirando fundo, então farei algo diferente. Olhares curiosos se cruzaram pela sala. Henrique continuou, com a voz firme, mas carregada de dor. Quem fizer meu filho falar, vai se casar comigo. Um murmúrio de surpresa percorreu o ambiente. Alguns acharam que era uma brincadeira, outros ficaram chocados com a proposta inesperada. Mas ao olhar para Henrique, todos perceberam que ele falava sério. Nas horas seguintes, a mansão se transformou em um verdadeiro espetáculo. Mulheres elegantes chegaram trazendo brinquedos caros, artistas tentaram apresentações divertidas, especialistas inventaram jogos e até mágicos foram chamados. Nada funcionou. Lucas permaneceu em silêncio, preso em seu próprio mundo. Enquanto o dia terminava e os convidados começavam a ir embora, Henrique ficou parado diante da janela, observando o céu escurecer. A luxuosa mansão estava cheia de riqueza, luzes e pessoas, mas completamente vazia de esperança. Pela primeira vez em sua vida, ele enfrentava algo que o dinheiro não podia comprar, a voz do próprio filho. A chuva caía suavemente do lado de fora da mansão, formando pequenos caminhos de água pelas enormes janelas de vidro.
O som constante das gotas criava uma atmosfera tranquila, quase reconfortante, mas dentro da casa o sentimento era outro, cansaço e frustração. A maioria dos visitantes já havia ido embora depois de mais um dia de tentativas fracassadas. Balões esquecidos flutuavam perto do teto, caixas de presentes permaneciam abertas sobre a mesa e brinquedos caros estavam espalhados pelo chão, todos ignorados pelo pequeno Lucas. Henrique permanecia de pé próximo à lareira, observando o filho em silêncio. O menino continuava sentado no sofá, abraçando seu carrinho quebrado, alheio a tudo ao redor. O empresário parecia menor naquele momento, como se o peso da impotência tivesse finalmente vencido sua postura forte. Funcionários começaram a organizar a sala discretamente. Entre eles estava Ana, a nova faxineira da mansão. Vestindo uniforme simples e empurrando seu carrinho de limpeza, ela trabalhava em silêncio, tentando não chamar atenção. Ela ainda não entendia completamente a história da família, mas já tinha ouvido o suficiente nos corredores. O menino não falava desde a morte da mãe, e o patrão havia prometido casamento a quem conseguisse fazê-lo falar. Enquanto recolhia alguns papéis do chão, Ana olhou na direção de Lucas. O olhar vazio da criança fez seu coração apertar. Não havia birra ali, nem teimosia, apenas tristeza profunda. Ela hesitou. Sabia que não deveria se envolver. Era apenas uma funcionária nova. Mesmo assim, algo dentro dela não permitiu que simplesmente ignorasse aquela dor. Respirando fundo, Ana deixou o carrinho de limpeza encostado na parede e entrou lentamente na sala. Henrique percebeu imediatamente. A limpeza pode esperar, disse ele, cansado, sem sequer virar completamente o rosto. Ana falou com voz baixa e respeitosa. Desculpe, senhor, eu só queria sentar um minuto. Henrique franziu a testa, confuso, mas a exaustão venceu qualquer vontade de discutir. Ele apenas fez um gesto breve permitindo. Ana não se aproximou demais. Sentou-se no tapete, a alguns passos de Lucas, mantendo distância para não assustá-lo. Por alguns segundos, ela não disse nada. Apenas ouviu o som da chuva. Então, tirou do bolso do avental um pequeno carrinho antigo, gasto pelo tempo. Ela o colocou no chão e começou a empurrá-lo devagar. Meu filho tinha um igual a esse, disse suavemente, sem olhar diretamente para Lucas, ele levava para todo lugar. O menino não reagiu de imediato, mas seus dedos apertaram o próprio brinquedo. Henrique observava em silêncio, sem saber exatamente o que esperar. Ana continuou, em tom calmo, quase como se contasse uma história para si mesma. Eu trabalhava muito, chegava cansada, mas ele sempre queria brincar comigo no chão. E eu aprendi que, às vezes, só estar junto já era suficiente. O carrinho fez um pequeno som ao deslizar pelo piso. Lucas levantou levemente os olhos pela primeira vez naquele dia. Ana não demonstrou surpresa, apenas continuou. Quando a gente perde alguém que ama, parece que falar dói. Parece que, se a gente disser alguma coisa, a saudade fica ainda maior. O ambiente ficou completamente silencioso. Henrique deu um passo à frente, prendendo a respiração. Ana colocou a mão sobre o próprio peito. As palavras ficam escondidas aqui dentro, porque o coração ainda não sabe como lidar com a falta. Os olhos de Lucas se encheram de lágrimas. Ela empurrou o carrinho até perto dele. Mas as mães nunca vão embora de verdade, sussurrou, elas vivem. Nas lembranças, nas brincadeiras, nas histórias que a gente conta sobre elas. Os lábios do menino tremeram. Um som quase imperceptível escapou de sua garganta. Henrique levou a mão à boca, incrédulo. Então, com voz frágil e hesitante, Lucas falou. Mamãe, brincava, comigo. O tempo pareceu parar. Henrique caiu de joelhos imediatamente diante do filho. Lucas, você falou. Filho, você falou, disse, chorando sem tentar esconder. O menino começou a chorar também, lágrimas guardadas por meses finalmente sendo libertadas. Henrique o abraçou com força, como se tivesse recuperado algo que pensava ter perdido para sempre.
A sala, antes cheia de tentativas artificiais, agora estava tomada por um momento simples e verdadeiro. Ana levantou-se discretamente, acreditando que sua presença não era mais necessária. Ela começou a caminhar em direção à saída, tentando não interromper aquele reencontro. Espere, chamou Henrique, ainda emocionado. Ela parou e se virou. Os olhos dele estavam cheios de gratidão. Todos tentaram impressionar meu filho, você apenas o entendeu. Ana sorriu de forma humilde. Crianças não precisam de luxo, senhor, só de alguém que escute o silêncio delas. Henrique olhou para Lucas, que agora segurava sua mão com força, e percebeu algo que jamais imaginou aprender. Naquele dia, não foi o dinheiro, nem o poder, nem as promessas que salvaram seu filho. Foi a simplicidade de um coração sincero.